Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da nossa série O Intérprete de Libras Cristão e a Bíblia. Na aula de hoje estaremos falando um pouco sobre o compilado da Bíblia, os livros da Bíblia, como a gente consegue compreender eles de uma maneira mais clara, mais simples e mais objetiva. Meu nome é Gesiel Santana e você está no canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Antes de iniciar a nossa aula, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Libras novos aqui no contexto religioso cristão. Beleza? Vamos rodar a vinheta? É isso aí, beleza. O intérprete de Libras cristão e a Bíblia. Então, na aula de hoje, estaremos conversando um pouco mais sobre alguns detalhes aí que a gente reforçou nas primeiras aulas, só que agora a gente vai ter uma visão geral dos livros da Bíblia. Gesiel, por que é importante a gente ter uma visão geral dos livros da Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa ferramenta, é a nossa regra de fé e prática, é o que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, para as interpretações dos nossos cultos, dos louvores, pregações, enfim, tudo que for relacionado à igreja, a gente sempre vai estar relacionado com a Bíblia. Por isso é importante a gente entender e ter uma compreensão básica dos livros que compõem a Bíblia. Isso é fundamental para qualquer intérprete cristão. Temos intérpretes aí que a gente vê através das redes sociais que nem estudar a Bíblia estudam, falam versículos totalmente equivocados, de forma totalmente trocada, sinais de personagens bíblicos, utilizam totalmente fora de contexto. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. E é fundamental que qualquer intérprete de Libras cristão, ele saiba, tenha pelo menos um básico dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. É importante a gente saber porque a Bíblia Sagrada, ela tem aí as suas divisões. Então são 66 livros. É dividido do Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é muito importante. Tem algumas categorias que a gente vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Gesiel, olha, eu não sei aí, desculpa, eu não sei os livros da Bíblia todos, eu não sei. E agora como que eu faço? Tem que decorar, certo? Então tem várias formas de você decorar os livros da Bíblia. Uma das formas principais é aquela musiquinha que é cantada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, isso, Samuel, Samuel. Enfim, você vai cantando aí, porque quem canta seus males espanta, mas também memoriza os livros da Bíblia. Então, os livros da Bíblia é importante, pelo menos a gente já ter eles decor na nossa mente. Pelo menos os nomes, isso aí já facilita. Mas eu vou apresentar para vocês aqui como que é a classificação, como que funciona essa classificação dos livros da Bíblia. Porque é dividido de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então a gente já tem essa ideia de como que é essa divisão. Então a gente já consegue saber. Muito bem. Sabendo essa divisão, a gente precisa saber como que é. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é essa divisão. Então vamos lá para outra tela. Aqui nessa tela, pessoal, na tela que você está vendo aqui ao lado, na parte superior, é o Antigo Testamento. Tem pessoas que falam, não é Velho Testamento. Eu tinha um professor que ele falava que velho é o diabo, certo? Então, é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem vários compilados de livros, mas a gente vai perceber aí que tem livros considerados o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é considerado chamado Pentateuco, 5 livros, Penta, os 5 livros da Bíblia, 5 primeiros livros na Bíblia. Então, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar aí a história da criação do mundo, como que se desenvolveu a criação do povo, como que o povo foi escolhido por Deus, os mandamentos, o povo escravo, depois liberto, rumo à terra prometida, no deserto, as ordenanças, Deus organizando. Tudo isso está nesse compilado. Então, se você estiver dentro da sua igreja e ouvir o pregador falando, vamos abrir o livro aí em Gênesis, você já sabe que é algo relacionado ou à criação, ou a história de José, ou você sabe que é a história de Abraão, enfim, você já tem uma noção do que pode ser. Você vai falar, por exemplo, nós vamos falar e vamos ler um texto no livro de Êxodo. Você já sabe que vai contar um pouco ali sobre Moisés, o povo de Israel, no Egito, escravidão. Então você vai tendo uma noção geral de como funciona. E isso facilita principalmente para quem não recebe o texto da pregação antes, não recebe o esboço antes, não sabe o que o pastor vai falar. Tem algumas igrejas que é por revelação. Então
você nunca você sabe o que vai ser falado, mas como intérprete de Libras Cristão, nós precisamos dominar a nossa ferramenta. Então a gente precisa ter uma ideia sobre isso. Então os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco. E depois vem aí os livros históricos, que é da história. Então você vai encontrar aí desde Josué, então vai Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Aí vai também Esdras, Neemias, Esther, Jó. Tudo é relacionado. Não, até Esther, né? É relacionado à história. Então, de Josué a Esther é a história. Tem muitas histórias bíblicas dentro desse compilado. Então, tem aí onde fala sobre o juiz de Israel, fala sobre Sansão, fala sobre Ruth, sobre Josué, sobre as muralhas de Jericó. Aí vai falar sobre Davi, Golias, Saul, vai falar sobre a reconstrução dos muros de Israel, como que o povo foi levado num cativeiro, como que foi essa destruição, como que foi os reinados, um rei, depois outro, um rei que servia ao Senhor, um rei que não servia, como foi tudo isso? Então, todo esse compilado tá da história, os livros históricos, de Josué a Esther. E depois você vai ver aí, de Jó a Cantares, são considerados poesias. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são relacionados à poesia, são poemas aí, são louvores, cânticos, algo muito bonito de a gente saber, É por isso que quando a gente vai ler Salmos, ler Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, a gente já sabe que é uma poesia. Então tem algumas músicas, tem algumas comparações, tem algumas melodias aí, né? Poéticas, tem uma liberdade poética muito grande quando se trata desses livros. Então é importante você saber. Uma coisa interessante, pessoal, é que quando a gente fala sobre os livros poéticos, né, que retrata a poesia, que é de Jó a Cantares, normalmente o pessoal não usa a questão de números, no sentido de capítulo. Então o pessoal fala assim, ó, abre Jó, capítulo de número 50, abre Salmo, capítulo de número 610. É hipotético, porque eu não tenho essa quantidade de capítulos, tá? Mas capítulos não utiliza. Então, como é poético, o pessoal fala, Jó, número 1 e verso 2. Salmo 23, verso 7. Então, eles usam no sentido de número, tá? Então, não no sentido de capítulo. Ah, Gesiel, mas eu não vou, então, fazer capítulo. Pode fazer, não tem problema nenhum, não muda nada, tá? Não muda, mas é uma questão só a gente saber. Como é poesia, normalmente o pessoal não utiliza como capítulo, tá? E sim número. Mas não interfere em nada. Visualmente pro surdo é mais fácil o capítulo, tá? Mas nada que você não explique, não fale para ele, não tem problema nenhum. Tranquilo? Muito bem. Depois, pessoal, então tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois tem os históricos de Josué e Esther, e depois aí vem os poéticos, né, que é de Jó a Cantares. Então é importante a gente saber esse gênero textual, que é poesia, tem muitas comparações interessantes, né? A minha esposa eu comparo como uma gazela, diz lá em Cantares, algo assim, né? O meu Salomão, né? O meu noivo é comparado aos cavalos, né? As éguas de Faraó é comparado à amada minha. Então são situações que a gente precisa saber que é algo poético, tá? E depois entra a questão dos profetas maiores, que são cinco profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 livros aí que é considerado os profetas maiores. O grande compilado desses livros, por mais que tenha algumas histórias, é no sentido profético, de profecias que foram inseridas ali. Então é importante você saber disso. Depois, entre os profetas menores, né? Que entra aí de Oséias a Malaquias. E aí você vai percebendo aí essa dinâmica. São profetas que atuaram em momentos diversos em que o povo estava cativo na Babilônia, em que o povo estava regressando para Jerusalém, liberto, enfim. É importante a gente ter essa noção. Então, o Antigo Testamento, ele é baseado dessa forma, tá? Então tem essas divisões, isso ajuda muito na compreensão quando a gente não sabe qual o texto que vai ser ministrado, tá? E aí a gente chega no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, aí tem os primeiros 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que é muito conhecido aí como os evangelhos, né? Muitas pessoas falam que é os evangelhos sinóticos, que é muito parecido, semelhante, tem muitas questões aí relacionadas à vida de Jesus e seu ministério. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é o que vai ser falado, principalmente sobre a vida e o ministério de Jesus. É isso que você vai encontrar, tá? Vai encontrar algumas parábolas? Vai encontrar alguns outros gêneros textuais? Vai, mas o principal
É a história de Jesus. Então, quando eu falo assim, vamos abrir Marcos, você já sabe que vai falar de Jesus. Em algum momento ali. Vamos ler Lucas, em algum momento vai falar de Jesus. Ah, vamos ler Mateus. Você já sabe que em algum momento um dos personagens aí principais que vai aparecer é Jesus. Então você já tem uma ideia, pelo menos básica aí, talvez até superficial, mas você já tem do que pode ser tratado. Já no Novo Testamento tem a parte de história também, né? Assim como tem no Antigo Testamento, que é de Josué, a Esther, no Novo Testamento é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, alguns até reforçam dizendo Atos do Espírito Santo, que foi o início da igreja primitiva e como se deu esse caminho, como se deu esse crescimento da igreja. Então é importante a gente saber e se situar quando vai fazer uma leitura bíblica, pessoal. A nossa ferramenta nós não podemos desprezar. Depois entra aí as cartas, muitas cartas conhecidas, né? Que aí vai de Romanos até Judas, de Romanos até Judas. Lembrando que esse Judas que escreveu essa carta, né? Que tem o seu nome, não é o Judas o traidor, é outro Judas, tá? Então é importante você já saber e reforçar isso também, tá? Porque às vezes você vai falar assim, ah, esse é o sinal de Judas. Não é. Desse livro de Judas, o sinal é esse aqui, ó. Ok? É um J aqui na testa. Então é um cuidado que a gente precisa ter e a gente ter esse conhecimento. E aí, pessoal, por último, é considerado também um livro profético de revelação. É o que as pessoas tremem, que as pessoas ficam com medo, que as pessoas descabelam. O livro de Apocalipse é considerado revelação. E aproveitando, se você tem dificuldade de interpretar o Apocalipse em Libras, nós estamos com um mini curso para acontecer online e gratuito com 4 aulas, onde a gente vai falar sobre os Cavaleiros do Apocalipse em Libras. Isso mesmo, é online e gratuito e o link está aqui na descrição para você participar desse mini curso. Tranquilo? Apocalipse em Libras. Aproveito que não é sempre que tem um passo a passo mastigadinho, explicadinho para você utilizar Libras na igreja e não tremer, não se descabelar, não dar branco com o livro do Apocalipse, beleza? Então, pessoal, ó, de forma resumida, esse é o compilado que a gente precisa saber. Pentateuco, história, poesias, profecias, profetas maiores e menores. Aí entra no Novo Testamento, que tem a parte dos evangelhos, Atos, que é a história da igreja, as cartas, que estão no sentido pastoral, né, que tem muitas doutrinas bíblicas relacionadas a essas cartas, e a profecia do livro de Apocalipse. Isso é muito importante para nós, como intérprete de cristãos, termos essa noção. Fechou? E assim a gente finaliza a nossa terceira aula. A gente espera você nessa série, nessa continuação. Temos muito mais aulas para conversarmos e falarmos aqui. Um grandíssimo abraço. Não esqueça, pessoal, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Grandíssimo abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!